1h07, o Sala de Redação desta sexta-feira está no ar, um dia depois, ou numa semana em que o Grêmio Internacional tem vitórias importantes dentro do Campeonato Brasileiro. E o Sala de Redação tem Gimo Álcool 70 Aerosol, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, ar-condicionada na Frigelar, Grupo IESA, vamos juntos, Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, e o Pix está chegando no Banrisul Digital. Andressa Xavier nos traz as primeiras informações do programa. Conquistou uma vitória importante, hein, Maurício? Se você visse a jarra meio vazia, você diria, não fizeram mais do que a sua obrigação. Mas numa sexta de tempo bom, com notícias tão boas trazidas pela Andressa, vamos olhar aquilo que o Grêmio Internacional fizeram de melhor contra times da zona do rebaixamento. O Grêmio teve muitos bons momentos ao longo da partida inteira, em especial a primeira metade do primeiro tempo, e o Internacional jamais perdeu o controle do jogo ontem, ainda que tenha tido alguns problemas que são recorrentes. Cada vez que não houver um armador no campo, às vezes essa armação vai acontecer pelos zagueiros, e aí ela tem menos qualidade. Ao mesmo tempo, e aí sim a parte boa, a parte melhor de todas, olha o que jogou o Heitor, o menino da base que está assumindo a lateral direita na ausência do Saravia. Aquilo não foi um cruzamento, aquilo foi um passe que ele deu para o Galhardo. O crescimento do Edenilson, como se tivesse feito bem a ele ter conversado com o Marcelo Medeiros sobre as condições da negociação com o mundo árabe. O trabalho coletivo do Inter, que não foi ruim. O William Potker não acrescentou nada extraordinário em atuação individual, Pedro, mas a presença dele fez o Thiago Galhardo voltar para o lugar que é um acerto do Cudê. Talvez o principal acerto do Cudê no Inter 2020. É ele quem encontra na figura do Galhardo um posicionamento em ele está jogando tudo que está jogando. O Cudê tem parte disso, bem importante, e o Galhardo é muito grato ao treinador do Inter por isso. Então, fizeram a sua parte, o Internacional teve uma vitória importante porque não se afasta do Atlético e segura a onda do Flamengo. Imagina se o Inter não ganha ontem, o Flamengo joga com o Vasco amanhã do jeito que o Vasco tá, o que acontece, Pedro? Pois é. E aí, Davi, o que tu achaste desse meio de semana aí? Pro Inter, essa fixação do Galhardo como centroavante foi a grande novidade, foi o grande bem, né, que a modificação tática, né, fez pro Inter. Sem dúvida nenhuma. Ele estava fazendo gols ali naquela posição, de repente ele foi deslocado. Até antes eu havia comparado isso que aconteceu com o Galhardo com o que aconteceu com o Nico Lopes no início do ano passado. O Nico Lopes era o goleador do Inter, era um jogador mais perigoso, driblava, insinuante, agressivo, né? E de repente quando chegou o Guerreiro, o Nico teve que mudar de posição, vamos dizer assim. Ele ficou um pouco mais longe da área, um pouco mais para a linha lateral, e perdeu aquela agressividade que ele tinha. E o mesmo quando tinha acontecido com o Galhardo. A entrada de um outro centroavante tirou do Galhardo aquela possibilidade de estar na marca do pênalti para cabecear, como aconteceu com ele ontem, né? Então, essa foi a grande novidade do Inter, velha novidade, né? Porque ele já estava jogando assim antes. E a partir daí é que eu acho que o Inter tem que se organizar, né? A partir do centroavante, dessa figura que foi descoberta, porque é importante ter um centroavante. Puxa vida, como é importante. Se tem um centroavante que faz gol, é a partir daí que o time tem que se organizar. Não, mas tu vê coisa importante para o Internacional, ele perdeu 2 jogadores importantíssimos. Eu diria as 2 melhores contratações do Internacional nos últimos tempos, que são o Guerreiro e o Saravia. Os 2, ligamento cruzado, os 2 ficam fora até o fim do ano, lesões gravíssimas, e a gente diz assim, puxa, agora não tem o Saravia, não tem o Guerreiro. Pois agora tem o Galhardo, o Galhardeus, né? E tem também esse menino Heitor que está crescendo, Guerrinha. São reposições extremamente importantes quando a gente imaginava que o mundo caía sem o Guerreiro, sem o Saravia, pois o Inter encontrou soluções, né, Guerra? Eu concordo plenamente contigo, Pedro. Quando o Guerreiro se lesionou, ficou todo mundo com aquela dúvida, né? Como é que o Inter vai resolver o seu problema de fazer gols? E aí, o Galhardo, que tinha, no início do ano, atuado lá contra o São Luís, acho que foi de Juí, já nessa posição, claro que a exigência era outra, né? Ele foi colocado ali e deu uma resposta extraordinária. É a melhor contratação longe do Internacional em 2020, mas a melhor, indiscutivelmente. E o Heitor, que no ano passado alternava atuações, não conseguiu inclusive se firmar, obrigou que o Internacional fosse buscar 2 laterais fora, o Saravia e o Rodinei. Ele voltou, e eu acho que o Maurício tem completa razão, está mais maduro.
entendeu? Ele é um jogador que está defendendo bem e está fazendo uma coisa que é muito importante nos dias atuais do futebol para um lateral. Ele se projeta à frente, se apresenta para concluir, teve uma conclusão boa no Grenal, ela passou lambendo a trave, e está também sabendo fazer os passes, porque nem sempre é cruzamento. Ontem foi um passe que ele deu na cabeça do Galhardo. O Inter ontem conseguiu um belo resultado. E tem que ser assim. Quando tu joga contra times menores, times que não são candidatos a coisa nenhuma, é aonde o campeonato se decide, tu não pode dar chance pro azar. O Grêmio fez isso na quarta-feira, o Inter fez isso ontem. Foram espetaculares as atuações da dupla? Não foram, muito pelo contrário. Passaram longe ainda do que se exige para um time ser campeão. Mas futebol é resultado. E os dois precisavam mais do que nunca de resultados. Conseguiram. Tomara que tenham sido apenas os 2 primeiros resultados, que a coisa continue assim. Leonardo Oliveira, aquela marcação e o Internacional... Pedro, deixa eu só complementar o Guerrinha antes. E o Internacional fez um lance que realmente era o mais importante e era o que deixava a torcida com uma certa incerteza, né, diante daquilo que a gente costuma ver normalmente, que é o Internacional se atrapalhar contra um time que está no Z4. Né? Então ontem jogou fora de casa, em nenhum momento ele passou susto, isso é bom de salientar. E, obviamente, assim, por mais que a torcida berre, assim, por antecedência, com a escalação que o Kudê resolve colocar, sacando o Moledo, que foi o melhor jogador do Internacional nas 2 últimas partidas, e voltando com o Zé Gabriel, hoje é dia da gente saudar que o resultado veio, que os 3 pontos foram trazidos de Bragança Paulista, e esse é o mais importante. Agora, é importante também que o Kudê passe a repetir os acertos e não os erros. Tu vê o que é uma diferença do Internacional sem a presença do Musto, né? O Musto só auxilia o Internacional quando ele vai expulso. Aí sim o time melhora. Então que o Kudê preste atenção nesse fato também, né? Muito bem, Leonardo Oliveira, aquela marcação alta no primeiro tempo, não deixando o Bragantino respirar, aqueles cruzamentos que aconteceram tanto do Heitor como do Edenilson, esse é o Inter do Kudê? Ou tu estava mentindo para mim, Leonardo Oliveira? Eu acho que tu é meio mentiroso, porque tu contou uma história, eu nunca vi essa tua história, rapaz. Tu tá enganando o Rio Grande, rapaz. Não seja assim, eu não minto, minha mãe me xingava quando eu mentia, então eu aprendi a não mentir, eu não minto. A gente viu contra o Santos. Eu até, Pedro, estava escrevendo depois do jogo a coluna para Bola Dividida e para GZH, e aí mas o Inter foi diferente. O Inter teve uma postura diferente, o Inter marcou, o Inter teve mais próximo daquilo que a gente já viu fazer. Né? E o grande emblema é aquele jogo contra o Santos. E aí eu me dei conta, e por vezes a gente na pressa e pela loucura do calendário, a gente não percebe. A diferença que faz quando tu tem 5 dias de intervalo entre um jogo e outro. O Inter jogou sábado, às 5 da tarde, o Grenal. E aí domingo deve ter sido folga para os jogadores, eu sei que o Grêmio deu folga, acho que o Inter também deu. Aí segunda, terça, quarta, foi jogar na quinta às 9 da noite. Ou seja, teve todo um tempo de recuperação, teve tempo para treinar, teve tempo para trabalhar algumas situações. E isso a gente percebeu no campo, né? E faz muita diferença. É bem como disse o Eduardo Cudê, depois ele diz na entrevista, tem jogos que fazemos o que queremos e tem jogos que fazemos o que podemos, né? Porque os jogadores estão desgastados, não conseguem entregar, né? O Inter tem o Heitor, e aí o Heitor, para mim, ele é o exemplo do quanto um menino ele oscila. Quando o Heitor surge no Inter, eu disse, olha, o Inter encontrou um lateral, e eu até escrevi sobre isso, numa posição que o Brasil está carente. O Inter tem um achado ali na sua base. Só que todo menino ele oscila. O Heitor vai fazer 20 anos. Ele estreia com 18. Então tem todo um trabalho de adaptação, de treino físico no profissional que é diferente, de jogar com adultos. É um menino que está jogando com adultos. E me parece que agora, eu concordo, acho que foi o Guerra que disse, que o Heitor está maduro, está pronto, está marcando melhor. Então o Inter ganha na lateral direita, né? Porque o Saravia vinha muito bem, o Heitor é melhor do que o Rodinei. E também, Pedro, ganha na esquerda. O Wendel assumiu a posição. É, bem provável. Agora, a questão do Heitor, Guerrinha, ela é tão, digamos assim, tão fundamental que naquele primeiro gol, naquele cruzamento que tu chama de passe para o Galhardo, ele olha 2 vezes para dentro da área. Ou seja,
É tudo muito bem planejado, e sendo planejado é bem executado. E eu vejo uma carência de cruzamentos, isso vale para o Internacional e vale para o Grêmio também, que o Heitor ontem me deixou encantado com aquilo que eu vi, sabe, Guerrinha? Aquilo ali é a atitude do bom motorista, Pedro. O cara que chega no cruzamento e olha para os dois lados, né, para poder atravessar a via. Eu acho que ele é bom motorista. Ele fez muito bem, fez muito certo. E a bola foi uma bola, olha, guardando as... Claro, eu não estou comparando nada disso. Mas é uma bola daquelas tipo o Valdomiro, lembra? Que a bola entrava e daqui a pouco ela saía. E aí o zagueiro e o goleiro não sabem o que fazem. Vem cá, eu saio, vou, me antecipo, o que acontece? E o Galhardo parece que conhecia o cruzamento, se posicionou muito bem e só teve o trabalho de tirar do goleiro. Então, funcionou muito bem. Assim como funcionou muito bem ontem no jogo, para mim foi disparado o melhor jogador do Inter, o Edenilson. O Edenilson se aproximou do melhor Edenilson. Ele defendeu, ele atacou, ele causou a expulsão de um jogador do Bragantino. Claro, vamos devagar. O Bragantino é um Curitiba, entendeu? Não vamos achar que a área está tudo resolvido. Não tá. O Inter e o Grêmio fizeram apenas o que precisavam e deveriam fazer. Ganhar de adversários que não são candidato a coisa nenhuma, a não ser fugir do rebaixamento. Agora, daqui a pouco a batata vai esquentar. Os próximos 2 jogos já serão mais exigentes para um e para outro. E o Inter ainda tem um detalhe que eu não sei como é que será resolvido. Ele não terá o Edenilson. Como é que vai ser o funcionamento do meio-campo sem o Edenilson? Bom, aí nós temos guerra, nós temos a jarra cheia ou a jarra vazia. A jarra cheia é você cogitar que para uma função como a do Edenilson, no Beira-Rio, contra o Atlético Paranaense, cujo jogo eu vi ontem com o Ceará foi de chorar, foi dos piores jogos que eu vi no ano. O Internacional tem o Nonato ou o Praxedes para fazerem a função, um deles, de organização. A função de poder ajudar na marcação, mas chegar na frente, de trocar passes no setor de meio campo para ver trabalho de meio campo. Mas então você tem Nonato ou Praxedes. Mas também você tem... Viu, Maurício, o Atlético Paranaense chorando é melhor do que o Bragantino sorrindo, né? Por isso eu acho que o jogo é mais difícil, sim. É mais difícil, claro, Pedro. Tem mais grife, tem mais experiência por tudo, mas eu quero lembrar... não tá muito boa também, né? Que a jarra meio cheia, Eduardo, tem o Praxedes ou o Nonato, para que o Internacional não perca a sua natureza de agressividade e de trabalho de construção. Mas tem a jarra meio vazia. A ausência do Edenilson propicia de novo aquela taquicardia em colorados e coloradas de que outra vez o treinador possa optar por Musto de primeiro volante e Lindoso adiantado para a linha de meias. Eu não posso descartar isso. Isso é passado, isso é passado. Me parece que a reserva do Edenilson, salvo alguma exceção, quando precisa trancar a rua, é o Marcos Guilherme. É o cara que mais, assim, de característica mais vertical que se aproxima. O Nonato é um jogador mais cadenciado, né? E essa posição, ela precisa ser de altíssima intensidade. O Nonato tem bola no corpo, mas ele não tem a intensidade. O Praxedes já entrou por ali no final de jogo, né? Ainda está em processo de desenvolvimento. Acho que o Praxedes funciona mais pelo meio. Me parece que ficaria entre Praxedes, né, correndo por fora, e Marcos Guilherme. Esse sim eu acho que tem mais chances. É porque, aí tem outro detalhe, né, Léo? Porque o Edenilson fora é uma certeza, mas existe uma possibilidade de um outro jogador não atuar também, Exato. Que é o Bosquilha, que teve uma lesão na coxa, né? Não sei se daqui a pouco o Marcos Guilherme também não pode aparecer como opção na vaga do Bosquilha. Teoricamente tem o D'Alessandro, mas o Cudê não está colocando o D'Alessandro para começar a partida. Também, né? Mas são essas coisas que não podem ocorrer, entendeu? Ontem nós tivemos uma nova atuação do Potker, contribuição 0. Entrou o Marcos Guilherme, é verdade que com muito pouco tempo, contribuição 0. Então, esse tipo de jogador, tu tem que usar em último caso. Em último caso. Eu sempre digo, e eu não sou o dono da verdade, vamos deixar bem claro, que quando tu escala os teus melhores jogadores, é complicado ganhar. Quando tu não escala, é muito fácil dizer que não vai ganhar. Então, que o Cudê ache um time equilibrado para enfrentar o Atlético, é verdade, isso que o Maurício disse, eu também vi o Atlético, também vou dar um desconto, porque eu vejo que o Atlético está priorizando as Copas. Ele não terá aqui o Thiago Heleno nem o Wellington, foram suspensos ontem pelo 3º cartão.
O goleiro é o Jandrei, porque o outro está na seleção. Ontem entrou o Walter. Olha, o Walter, estão elogiando que o Walter emagreceu. A camisa do Walter é feita com cortina. Entendeu? E o Walter melhorou o time do Atlético. O Atlético não me parece ser ainda assustador como foi no ano passado. Vem sem o Wellington, né, Guerrinha? Vem sem o volante. Sem o Thiago Heleno também, e sem o Thiago Heleno. Amarelo. Os dois. Isso. Então, é um jogo para ganhar. Agora precisa equilibrar esse meio campo. O Patrick, de novo, ontem não foi bem. E olha, eu estou indefendido, o Patrick é o jogador do 1 para 1. Mas não dá para insistir com Potker e Marcos Guilherme desde o início, porque são jogadores que não contribuíram e seguem não contribuindo. Agora esse negócio aí vamos proteger os jovens, tá? Os jovens jogadores, os meninos, como diz, me irrita quando o Léo fala meninos, que não são criança, Léo. Eles não são crianças, tudo uns homens velhos. Eu também me irrito com eles. O Davi se irrita. Davi, nenhum deles, Vocês andam muito irritados, calma. Nenhum deles, Davi. Nenhum deles vai ganhar presente na segunda-feira. Não ganha. No dia da criança. Só pode chamar de menino quem ganhar presente no dia 12 de outubro. Senão não chama. Não chama. Como diz o Pedro Ernesto Denardim, tem que ser imberbe. Então esses... É que eles já estão com a formação dos pelos pubianos completa. Já estão. Então esse negócio assim, ele fala o mesmo, Davi, mas com outros termos. Eu sei. Então esse negócio aí de preservar os caras, tudo bem. Tem que proteger, tem que dar confiança, tem que dizer, olha, tu é o bom, tu vai jogar, tu é o meu titular, babá. Mas tem que preservar fazendo com que os caras joguem. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? O Renato lança bastante jovens, quer dizer, ele tem lançado jovens, até porque o Grêmio tem produzido jovens, tá? Mas alguns, ele demora demais a lançar. O Everton, já era o Everton, já fazia gol enlouquecidamente, o Everton ficou na reserva do Fernandinho. Aí todo mundo diz assim, mas o Fernandinho fez aquele gol na final contra o Lanús. Tá, mas... E o Everton, quantos gols talvez não fizesse contra o Lanús? O Everton entrou naquele jogo contra o time mexicano lá. Em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. Ele resolveu o jogo. Pachuca, Aí depois no jogo seguinte, em vez do Everton jogar, estava o Fernandinho. Olha só, olha a diferença que tem entre o Everton e o Fernandinho. Hoje nós vamos ver o Everton aonde? Com a camisa amarela. Né? Então assim, o Everton não jogou. Aí o Grêmio tinha, o PP vai fazer 24 anos, eu não sei quando é que vai ser o aniversário do PP. PP em fevereiro. Então agora ele está com 23,8, tá? Então o PP tá com 24 anos praticamente. A Europa toda querendo o PP. Por que não jogaram o PP e o Everton? Cada um faz um gol pro jogo. Então assim, essa preservação excessiva às vezes faz com que acabe acontecendo o que aconteceu com o Grêmio mesmo, o Diego Rosa aquele, o TT, o outro, que nem fardaram ainda e já saíram. Davi, são processos diferentes de lançamento, né? O Grêmio tem um processo diferente, o PP, eu me lembrava que era um jogo contra o Sport, aí eu fui ver o ano, o Grêmio estava se preparando para a Libertadores, para os jogos decisivos, e o PP entrou em 2017 no jogo da Libertadores. Pois nós estamos em 2020. Sim, é que o Everton... Não pode levar 3 anos para preparar um jogador. O Roger deu uma entrevista para 2020 e meio, porque ele só entrou no time agora no meio do ano quando o Everton saiu. Mas é que, Davi, eu concordo contigo, eles são talentosos, hoje o Everton é uma realidade, o PP também, mas é que o menino, ele tem um processo... Lá vem ele com os meninos. Lá vem ele com os meninos dele. Lá vem ele. Tá. Me segura, jovem, Davi. Me segura, Maurício Saraiva. Davi, hoje é sexta-feira, Davi, calma o teu coração. Lembra dos chopes cremosos do vou ter que fazer isso pra me acalmar aqui. O guri, Léo, o guri. Não, mas o jovem, ou o sub-20, ou o júnior, como vocês quiserem, tá? Quando ele é lançado, ele passa por um processo. Eu vou citar 2 exemplos que para mim são muito claros de como, ficaram claros de como um jogador jovem, ele precisa de uma adaptação. E a gente vai falar de 2 fenômenos, talvez 2 dos maiores jogadores do Brasil. O Ronaldinho, que em 98, lançado pelo Lazzaroni, depois com o Edinho... Mas tu sabe que o Ronaldinho sofreu porque ele pegou um técnico que judiava dele, que era o Edinho. Não. O Lazzaroni lança o Lazzaroni lança o Ronaldinho
Grêmio e Vasco, o Grêmio ganha do Vasco pela Libertadores, gol do Guilherme de cabeça. Eu tava contigo nesse jogo, cobrindo no Olímpico. Eu e tu estávamos nesse jogo. E o Ronaldinho bate um escanteio maravilhoso. Pá, o Ronaldinho. Só que o Ronaldinho depois ele não segura o rojão, ele oscila. Ele vai se firmar em 99. Mas é porque o técnico tratou mal dele, não, Léo. Davi. O aí técnico o Neymar, tem que dar confiança pro rapaz que tá surgindo. O Neymar, quando surge, até o Luxemburgo usa aquela frase... Menino! O filé de borboleta, lembra? O Neymar também. O Neymar, ele vai se firmar... até eu tava nesse jogo, Inter e Santos, ali é o grande jogo dele, dali ele decola. Ele dribla todo mundo, o Moledo, que era um zagueiro veloz, na época não consegue alcançá-lo. E ali o Neymar estoura. Mas eu cheguei a Santos antes daquele jogo, na Libertadores 2012, era o Dorival Júnior o técnico. 2012. Não, mas peraí, Neymar em 2010 já era o cara. Em 2010 ele quase foi pra Copa, Léo. Em 2010 ele é campeão da Copa do Brasil. E Ganso na Copa. Libertadores. A Dilma chegou a falar do Neymar e do Ganso. Libertadores 2011, então. Eu chego a Santos e os caras assim, o cara do time, e o Muricy era o técnico, o cara do time é o Ganso. 11 o Santos foi campeão da Libertadores. Exato. E aí o Neymar, naquele jogo contra o Inter, na primeira fase, ali ele decola, e aí sim... Por quê? Porque é um processo. Mas jogador esse processo não pode durar 3, 4 anos. Não pode, é demais. Dura, Davi. Para algum dura, o Everton, o Roger deu uma entrevista é o seguinte, o técnico tem que dar confiança pro jogador jovem. Mas tu quer ver um exemplo? O Roger deu uma entrevista acho que foi pro Luiz Henrique Benfica, né, que trabalhava conosco. O Roger deu uma entrevista e ele assim, eu falo pro Everton, não adianta tu te boicotar. A posição é tua, tu pode te boicotar e eu vou continuar te colocando. Porque o jogador jovem, ele tá retraído, ele não tá Quem ainda foi o vice-goleador do Grêmio no ano passado? O vice-goleador. O goleador foi o Everton. O vice-goleador foi o PP. Na reserva. Nesse caso... Não tem cabimento um jogador desse na reserva, quando o teu titular é um jogador médio. Nesse caso, poderia ser feito... O Grêmio aposta em jogadores... Desculpa, Gabriel, assim, só para dar um exemplo. Tem alguns jogadores no Grêmio, como no Inter também, o Inter tá cheio de jogadores medianos, tá? Aqui, mas o Grêmio contratou o Robinho, mediano. Tem o Alisson ali, que é um jogador útil e tal, mas é mediano. O Lucas Silva, mediano. Sabe, são jogadores medianos. Até o Vitor Ferraz jogou ontem. O Orejuela é melhor do que ele. É mais útil, mais agressivo do que ele. Não marca tão bem, mas ele também não marca muito bem, o Vitor Ferraz. Então, tem uma série de jogadores medianos que às vezes estão ocupando o espaço desses guris, que se tu trabalha bem, dá proteção para eles e tal... E os caras, os guri vão. Mas é que, Davi, o PP, time só de guri, sabe que quase aconteceu, Léo? Sabe que quase aconteceu? O PP saiu da categoria de menino para ser titular num time na Europa. Sim, mas nesse caso do PP, o que poderia ser feito, Léo, junto com o Everton, seria mudar o lado. Se a gente pegar o caso do Everton, hoje o Everton vai jogar pelo lado direito na seleção brasileira, porque o lado esquerdo é do Neymar. Neymar ainda é dúvida, se ele não jogar, vai jogar o Everton Ribeiro, mas o Everton vai pelo lado direito. O que poderia ser feito, não sei se mudaria demais a característica do jogador, mas para acomodar Everton e PP, né, na época que os dois estavam juntos no Grêmio, ele seria colocar um dos dois, acho que no caso o PP, do lado direito. Mas a opção do Renato... Ou esperar que o PP fique quase avô para colocar no time. Não, mas tu quer ver, Gabardo, tu quer ver como é um processo, e eu sou fã... Olha aqui, tu tá tão errado, Leonardo Oliveira, eu vou te contar agora eu vou te dar uma mijada, tá? Qual é a música que fez sucesso no Rio Grande do Sul? Foi Menino ou foi Guri? Guri? Então, por que tu chama de menino? E qual é o troféu que todos buscam no Rio Grande do Sul? Troféu Guri, claro. Então tá... Menino, não enche o saco, ó. Então o Guri, Pedro, tá? O Guri, não, Maurício, olha só, o Guri, o PP, por exemplo, o PP, quando ele surge, ele tem velocidade, ele tem arranque, só que o PP tinha uma dificuldade enorme de arremate. Então, como é um processo, ele vai ganhando confiança, ele vai aperfeiçoando. Claro que a gente sabia que o PP tinha potencial. Não é no banco, é no dia a dia, é no treino, entendeu? Até acho que concordo contigo, acho que o PP, Maurício, acho que o PP poderia, sim, e o Gabardo pega bem, o PP poderia jogar com o Everton. Poderia. No caso do PP, sim. Mas assim, não o PP lá em 2017, quando ele surge. O PP de 2017, se pegar até fisicamente uma foto do PP em 18, de 2017 em 19. e o PP de agora, é diferente. No começo mas, do Léo, ano de 20. é que tem um negócio aí que eu quero só fazer um contraponto para você nesse quesito, que é o seguinte: o treinador que perde a mão, que erra a mão, ele transforma o menino /guri, /garoto, /jovem, transforma esse garoto de garoto em veterano. Chama de piá. Ele passa muito rapidamente, porque ele perde a mão da hora do lançamento,
o garoto perde a confiança, vira um jogador comum e ele vira apenas um veterano com 25, 26, 28, 30, 32. A hora de lançar o garoto é uma das condições extraordinárias de um treinador ser acima da média. E vou lhe colocar um segundo contraponto, que embora haja mesmo um processo que o tempo varia de garoto para garoto, há outras vezes que depende tão somente da estrutura, da coragem do treinador e da vontade de que esse lançamento aconteça e dê certo. Vinícius Júnior foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid por 30 milhões de euros, jogou meio ano como titular no Flamengo, e quando ele sai do Flamengo, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com Maurício Barbieri. Depois, ele é vendido. E ao ser vendido, o Flamengo cai vertiginosamente de produção. Tá, o Vinícius Júnior tinha 18 anos de idade. Nós não podemos argumentar com processo em relação ao Vinícius Júnior. Era talento bruto. Mas o primeiro ano do Vinícius Júnior era de reserva. Mas que primeiro ano com 17, Léo? Mas exato, mas é isso que eu tô falando, Maurício. Olha só, nós mas o PP tá com 24, rapaz. Não, tudo bem, mas é que nós temos dois, Pedro, eu sempre falo isso, eu sempre friso bem. Nós temos dois modelos de lançamento de garotos, de guris, desculpa, de guris. Eu ia falar meninos. Eu ia falar garotos. Não, de guri. Nós temos dois modelos de lançamento de guri aqui entre Grêmio e Inter. O Inter, a partir desse ano, e numa conversa, o Rodrigo Caetano, no início do ano, disse, nós vamos lançar os jogadores mais jovens. Por quê? Porque o mercado lá fora está absorvendo mais jovem. O mercado vem aqui, busca o Reinier com 17, o Vinícius com 17, o Gabriel Jesus com 19. Então nós vamos lançar mais jovem. Aí o Inter subiu para Praxedes, Pedro Henrique. Aliás, Pedro Henrique estava no banco ontem, né? Johnny. O Praxedes é 2002. O Johnny é 2001. Pedro Henrique acho que é 2001 ou 2002 também. O Inter está lançando antes. Tá? Por quê? Porque o Inter tem uma premência de venda que o Grêmio já não tem. O Grêmio usa uma estratégia de aproveitar tecnicamente o jogador e lançá-lo quando ele estiver pronto. Agora, o Grêmio tem feito isso. O Rodrigues, Pedro, o Rodrigues foi banco do Michel, improvisado com o Michel fazendo gol contra e falhando todo o jogo. Mas é uma estratégia eu tenho modelo para ti. Eu tenho modelo para ti. Nissan Frontier Biturbo. Não fala isso, meu Deus. Tá? É uma caminhonete diesel automática, tá? É da Nissan, aquela categoria da Nissan, né? Desconto de R$30 mil. 1h41. Aprender a fazer mais coisa. Eu fiquei quando o Guerrinha faz essa voz, letra, artigo 3º, parágrafo 5º, numa sexta-feira, dá medo, viu, Pedro? Eu sei. Não dá para esquecer do Cicobi. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Faça a sua parte, viu, Pedro? O Maurício tá com crédito, com o Guerrinha. Mas, ô Maurício, esse carreteiro tu faz só de avental ou tu não usa o avental? Depende da estação do ano, né, ô Léo? Ah, tá certo. Tudo é um processo. Aí, de charque, né? Não tem com guisado, né? Escuta, Maurício Saraiva, o que o Grêmio enfrenta na Vila Belmiro que, sabidamente, é quase sempre uma grande complicação? A primeira coisa importante e grave, difícil que o Grêmio vai enfrentar é que está acontecendo na Vila Belmiro algo que, quando dá liga, o time fica muito forte. Que é todas as circunstâncias em volta contra, tipo, presidente deposto, salário atrasado, impossibilidade de contratar, dívidas enormes, e aí o treinador com os seus jogadores viram uma coisa só. O Caxias foi campeão gaúcho em cima do Grêmio no ano 2000 com 4 meses de salários atrasados. O Fluminense, que o Cuca dirigiu em determinado ano dos pontos corridos, o Cuca tirou da zona do rebaixamento para a permanência na Série A com 9 vitórias consecutivas. O mesmo Cuca tinha feito isso em 2013, o primeiro ano dos pontos corridos, com o Goiás, que foi lanterna do primeiro turno, e no segundo turno, se fosse Fórmula Fraga, poderia até decidir campeonato. Então, quando fecha elenco com treinador, há uma unidade, há uma entrega, um jogando pelo outro, que torna a equipe muito forte. Claro que se voltar o Marinho, que aliás fez uma frase, Pedro, o nosso presidente é o Cuca, disse o Marinho. Quando perguntado sobre a turbulência política no Santos, se o Marinho voltar, fica ainda mais difícil para o Grêmio. O Soteldo não volta porque está na seleção venezuelana. Mas há muita dificuldade prevista para Vila Belmiro no domingo, sim. Deixa eu só trazer ligado aos... É fora do jogo, mas é ligado ao Santos. Na segunda-feira, eu estava vendo o presidente do Santos, que está afastado, né?
Ele, antes de sair, deixou um projeto de reforma da Vila Belmiro. E quem já foi na Vila Belmiro, a Vila Belmiro é um charme, né? Andar por aqueles corredores, é um estádio, ele é no meio de um casario. Tem uma parte da Vila Belmiro que eles vão fazendo puxadinha. A Vila Belmiro tem uma parte dela, à direita das cabines, que não aparece nas câmeras, que tem 5 andares. Impressionado. Mas ele apresentou um projeto onde ficam as torcidas adversárias, né? Isso. E ali depois tem muitos camarotes, eles vão botando o nome dos grandes jogadores da história do Santos, e não são poucos, né? É meninos da Vila 1, meninos da Vila 2. É impressionante. Meninos. E aí, Davi, ele apresentou um projeto de uma nova Vila Belmiro com a W Torre, que é a empresa que construiu o estádio do Palmeiras. Cara, eu assisti o vídeo, é espetacular. Mas já sabe que se tiver um show e um jogo no mesmo dia, vale o show e não vale o jogo, se for com essa empresa aí, né? Tem isso, né, Maurício? Mas assim, o que eles vão fazer, incluir um estádio que ele vai ser Maurício quer de graça o estádio, Maurício quer de graça não, eu quero só que um estádio de futebol seja prioritariamente de futebol. Eu sei que é uma bobagem. Estádio de futebol ser prioridade de futebol é um absurdo, Pedro. Você chega o que o Nelson bota na tua conta, tu quer que os caras da W Torre não peguem o dinheiro deles. E assim, Pedro, hoje a Vila Belmiro, a Vila Belmiro, que é um charme, né? Pô, a Vila Belmiro é a casa do Pelé, né? Pelo amor de Deus, né? E tá fazendo 80 anos, né? Isso, ela tem capacidade para 15 mil pessoas. Esse estádio seria um estádio para 40 mil pessoas. Ele seria suspenso, embaixo teria estacionamento, teria lojas, o Museu do Pelé. É um negócio, assim, espetacular mesmo. O estádio teria 4 pisos. E não sei se vai sair do papel. Agora, o modelo de negócio do Palmeiras, embora tenha isso que o Maurício traz, e é verdade, o torcedor fica chateado, ele quer ver o time dele jogando no estádio dele, daqui a pouco tem um show, ele vai ter que jogar no Pacaembu, vai ter que entrar no Pacaembu. Mas é um modelo de negócio que o do Palmeiras me parece que deu certo. O Palmeiras tem se dado bem com o seu estádio. Mas o Maurício não gosta. Agora, tudo sempre muito relativo. Se dá certo, por exemplo, olha só, vamos lá, Pedrinho. Se dá certo um negócio, é você ser um clube de futebol, ter um estádio de futebol, e no dia do seu jogo de futebol você tem que sair porque vai cantar o Metallica, se isso ia dar certo, eu não sei o que é dar errado. Se fala o Gabardo teve lá, né, Gabardo? Teve no estádio do Palmeiras, né? Agora no Campeonato Brasileiro. É uma maravilha, eu já estive lá também, um espetáculo. Só o Maurício que não gosta, porque tem que sair e jogar no Pacaembu 2 vezes por ano. Tem 70 jogos. Tu sabe onde é que o Palmeiras decidiu a vaga de Libertadores com o Grêmio e perdeu? Eu sei, daí. E poderia ter ganho. Mais perguntas, Meritíssimo. Não, já perdeu porque o Grêmio jogou melhor. Agora tu vai culpar o Pacaembu, tu não vai culpar o Grêmio. Não, mas você não está na sua casa, Maurício, Pedro. Você é clube de futebol, tem um estádio de futebol e não joga na sua casa, Pedro. Maurício, grama sintética, Maurício. Bom, e dá por cima, bota aí sim. Tudo que é gravado, Maurício. Claro, perfeito. Maurício. Tu tem que ser mais moderno que nem eu. Não, e aí eu vou te dizer outro negócio que fica a vantagem pro clube de futebol. Você ou tem um show, e aí o seu time joga no outro lugar, ou pode ter também um jantar de casados comemorando 50 anos do Colégio Cruzeiro do Sul. E aí você também vai jogar no outro lugar, porque tem uma janta. Mas Maurício, tu sabe que tu sabe que o Parque Antártica, que era chamado de Jardins Suspensos, né? Ele tinha um problema que não entrava ambulância, né? Era um estádio que tinha uma estrutura... E a arquibancada caiu. A arquibancada que ficava do lado oposto das cabines de rádio lá no Parque Antártica, ela estava interditada há 10 anos. É verdade. Aí chega lá, os caras botam um monte de dinheiro e o Maurício não quer que os caras façam um showzinho lá dentro. Faz no dia seguinte, faz no dia anterior, só não faz no dia do jogo. Aí tem que montar a estrutura, show. É que tu não conhece. Quem conhece sou eu e o Malenotti. Alô, Palmeiras, não jogue futebol. Você é um clube de futebol, mas não jogue na sua casa porque tem show do Metallica e o Pedro, aliás, tem show do Pedro Ernesto. É isso. Esse aluguel da Arena Palmeiras para shows é o valor de aluguel mais alto de todas as arenas do futebol brasileiro. Pelo que eu sei, bate R$1 milhão. E que é uma receita extremamente importante, né? E justamente por isso foi colocado a grama sintética pela quantidade de shows que acontecem lá na Arena Palmeiras. Mas é um valor de aluguel altíssimo. E justamente por isso que o Palmeiras sofre tanto com essa questão dos shows. Ô Pedro, você falava no Santos. Mas também o Santos entra uma grana, né, Gabardo? Mas entra uma grana, né? Não, pro Palmeiras, ou o acordo que o Palmeiras tem lá com a W Torre é muito bom. Vocês falaram no Santos, o Santos está negociando a contratação do Robinho. O velho Robinho, que estava na Turquia, revelado pelo Santos, pode voltar para o Santos pode, o Gabardo, o Santos pode contratar? Eu acho que não pode.
nesse momento, inclusive estou com a notícia aberta aqui, Guerrinha, o Santos está anunciando que acertou um acordo para o pagamento do que estava devendo para o Hamburgo naquela contratação do Kleber, que o acordo já está formalizado. O que falta agora, e o Santos está enviando todos os documentos para a FIFA, é a liberação da FIFA com a possibilidade de nova inscrição de jogadores. O Cai a ação já daí, pagou né, o que deve. Cai a ação de do repente, Hamburgo junto à FIFA. E aí, de repente, pode sobrar para o Tassiano, né? O Tassiano estava acertado com o Santos, lembra? Esse é um jogador que poderia ser experimentado naquela primeira função do meio-campo ali. Já jogou gauchão lá, inclusive, Davi. Já foi primeiro volante contra o Pelotas, fazendo até gol. Tem mobilidade, tem vontade, corre, sabe marcar. Poderia ser experimentado. O Grêmio está tão carente naquela posição, né? Me parece, Davi, que o Renato, eu não sei se vocês concordam, mas me parece que o Renato está tentando, nessa busca por um novo Grêmio, por uma nova ideia de jogo, me parece que ele está tentando resgatar aquilo que ele fez em 2013. 2013, isso. Que ele tinha um tripé no meio, né, com Souza, Ramiro e Riveiros. Aí era Vargas, Barcos e Kleber Gladiador. E ele levou o Grêmio, eu acho que foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão. Fez uma campanha e fez 25 pontos. Mas não é o objetivo dele, Léo. O objetivo dele é poder ter um meia e jogar com o meia. Acontece que esse meia tem que jogar, ele tem que sair do Covid, ele tem que parar de ter lesão muscular, essas coisas. E eu não sei, até nesse tripé o Jean-Pierre poderia funcionar. No jogo contra o Coritiba, ele até começa com o Matheus e Lucas mais alinhados, mas logo em seguida ele faz o tripé com o Robinho, que não está funcionando. O Robinho não consegue ser esse jogador híbrido de armar e defender. Depois, quando ele muda, ele bota Maicon, Matheus e Tassiano. E fica interessante, porque os três acabam trocando de posição a todo instante. O Maicon entrou com muita vontade, uma dinâmica. A questão é que o Maicon não vai conseguir fazer isso quarta e domingo, né? Em 90 minutos. Mas me parece que a ideia dele é essa, Gabardo. E aí é Alisson, PP e o Diego Souza. Pode ser sim. O Grêmio tá no mercado e está buscando meia e centroavante. A partir de terça-feira agora está aberta de novo a janela para trazer jogadores de fora do Brasil. E o Grêmio está fazendo uma avaliação profunda aí, e daqui a pouco pode pintar um brasileiro que está no exterior ou até mesmo um estrangeiro. Hoje eu publiquei em Gaúcha ZH. O Grêmio tentou efetivamente a contratação do João Mário, que é um meia, foi o camisa 10 da seleção de Portugal na última Copa do Mundo, em 2018. E ele, Davi, em 2016 foi titular em todos os jogos da seleção de Portugal no título da Eurocopa. Internacional, e depois da Eurocopa de 2016, pagou 40 milhões de euros por esse jogador. Aí lá ele acabou não se acertando, não teve sequência. E o Grêmio agora, nessa última janela do futebol europeu, tentou a contratação do João Mário, tem 27 anos de idade, por empréstimo, mas o jogador não quis ir para a América do Sul. Optou por ficar na Europa e acabou de acertar com o Sporting, que é o clube que revelou ele. Mas isso significa que o Grêmio efetivamente está buscando um meia. Eu garanto que ele não quis vir só porque aqui tem assalto. Deve ser por isso. Não deve ser por outra razão. Não vai ser surpresa se pintar um meia aí nos próximos dias. Acho que eu acho que sim, o Grêmio. O Grêmio tem duas posições que ele só tem um jogador, é o meia e o centroavante. E volante tem que buscar. Não procura, Gabá? Tá tentando acho também, que mas sim. A prioridade, pelo que eu sei, realmente é meia e centroavante. Mas tem que ser um volante grande, pode até ser ruim, não tem problema, mas grande. O Pedro tirou a cesta para me irritar. O Grêmio deu uma conferida no Cuejar, aquele do Flamengo que está na Arábia Saudita. Isso é bom. O Roberto Filomeno está dizendo o seguinte, diz aí que tem um clube inglês onde se pratica, aliás, o melhor futebol do mundo, que usa grama sintética. E na Espanha, na Alemanha e na Itália também tem. Roberto Filomeno, grande empresário do Rio Grande do Sul. Um clube inglês que tem um gramado sintético na primeira divisão, que joga um grande futebol. Eu creio que sim, né? Vai ter que me dizer qual é mesmo, porque ele não existe. Não, tu liga pro Roberto Filomeno lá na agência dele. Eu quero dar um abraço no Roberto, só que o clube inglês de primeira divisão, que tem o gramado artificial e que joga em grande futebol, ele não existe. Aí eu não posso brigar com o fato de que ele não existe. Você vai ver o City, o gramado é natural. O United é natural. O Tottenham é natural. Vai embora. Você vai pegar só gramado natural. O do Palmeiras é grama sintética, tá? Isso. Deixa eu te lembrar, Maurício, chegando o fim de semana, Galeto Mamma Mia. Tu pode ir nas lojas do Mamma Mia, nos restaurantes, né? Tem ali no Shopping Guatemi, no Praia de Belas, no Bago.
tem lá em Novo Hamburgo, tem em Gramado, ou simplesmente tu liga 37 mil que o galeto Mamma Mia chega até a tua casa, tá legal? Quentinho, bonitinho, e à noite tem a pizza ainda do Mamma Mia, que é o grande lançamento, extraordinário lançamento gastronômico deste inverno de pandemia aqui no Rio Grande do Sul. E vou falar também do leite LG Gaúcho, ele tem tradição, tem qualidade, desde 1959. O leite LG emprega 4.000 famílias que todos os dias se dedicam para nos entregar aquele leite de qualidade. E ainda quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Então faça opção pela Facate. O nosso Só sobre o gramado sintético, pelo que eu lembro, o Tottenham da Inglaterra, ele acabou de construir um novo estádio, e ele fez um negócio lá que é incrível, que é o gramado, tem teto retrátil, lá tem o gramado retrátil. Tem um gramado sintético que é colocado quando tem show, quando vai receber partidas de outros esportes, e esse gramado é colocado. Aí quando vai ter o jogo de futebol do Tottenham, esse gramado é retirado e entra por baixo o gramado de grama natural. Mas o Roberto Filomena diz agora para mim aqui, não tem, foi uma ironia, nenhum clube desses usa. Deu grande Roberto, deu um drible em você, Pedro Ernesto Enardinho. Tu é outro antiquado, Filomena. Uma fonte inconfiável, Pedro. Deu uma janela no Pedro. Deu uma caneta no Pedro. Tomei um drible agora, Maurício. Intervalo comercial, voltamos em seguida. O Laboba tomou o Laboba. Tintas Killing. Estamos de volta, 2h03. Esse é o Sala de Redação e o Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu cadastro. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Top of mind, tanto quanto a Vinícola Aurora, enfim. Né? O Zafari Bourbon e ainda Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Andressa Xavier, notícias que nós temos aí, por favor. Ô Pedro, te inscreveu para receber o teste da vacina no Grupo Hospitalar Conceição? Não, ainda não consigo sair. Sabe quanto? Não precisa sair, né? Pela internet. Em 36 horas, 2.500 pessoas se inscreveram para serem voluntárias do teste da vacina contra a Covid-19, daquele laboratório que é da Johnson & Johnson. O pré-cadastro foi liberado ontem, a gente tinha falado aqui no Sala de Redação, e no início do dia de hoje o portal já tinha recebido mais interessados do que o número de vagas disponíveis, que era de 2.000. Então estão avançando esses testes a partir dessas pessoas que se cadastraram tanto para esse quanto para a vacina de Oxford, para fazer as testagens aqui no Rio Grande do Sul, teste em massa, aquela fase 3, que é a última antes da aprovação de uma vacina. Muito bem, Eduardo Gabardo, que outras informações tu tens aí? Sabe que eu estava lendo o PPC, nosso amigo PVC, ele define como troca de olhares o que acontece entre Corinthians e Filipão. Olha, a verdade é que o Corinthians, tem dois grandes clubes aí do futebol brasileiro que estão tentando técnico, o Corinthians e o Vasco. O Vasco está negociando com o Dorival Júnior. O Corinthians está com o técnico interino desde a saída do Thiago Nunes e, quem sabe, hein, pode pintar o retorno do Filipão. O último clube que ele dirigiu foi o Palmeiras em 2019, já vai completar um ano fora do mercado. Quem sabe Filipão no Corinthians. Pedro, a gente está vendo quando estava no Grêmio, né, em 90, o Grêmio, ele teve 3 passagens pelo Grêmio, né? 3 passagens. Em 87, né, que depois nos anos 90, que foi aquele grande time vencedor dele e tal. Mas ele tinha muita energia, né? A ponto assim de ele e o Cacalo acharem jogadores que estavam na noite, por exemplo, tá? Eles faziam isso, iam lá e buscavam os jogadores na noite. Ele cuidava dos jogadores, né? E tinha alguns jogadores que só jogaram com o Filipão. Arilson, por exemplo, um jogador que com o Filipão era um, sem o Filipão era outro. O Arilson tinha potencial para craque, né? E aí depois continuou no Palmeiras ainda por um tempo, ainda com bastante energia, na Copa do Mundo, mas depois aquela coisa, né? Como qualquer um de nós, né? A idade vai pesando, o cara vai perdendo um pouco daquela energia, não tem mais saco para fazer certas coisas, né? Então, o Filipão conhece muito, mas aquela energia que ele tinha, né, faz com que ele não tem mais, né?
faz com que ele seja um técnico diferente do que ele era. Mas eu vi que a torcida do Corinthians estava fazendo movimento contra. Contra o Filipão? Eu acho que pela identificação com o Palmeiras, pela né? identificação por causa do Palmeiras. Olha só. Eles não queriam o Filipão lá como técnico. Pois é, mas o Corinthians... Palmeiras. O Corinthians está numa situação constrangedora. O Corinthians não está achando o treinador. Imagina o Corinthians. Mas, Pedro, o problema do Corinthians é que o Corinthians tem uma eleição. Então, não é muito fácil tu resolver esse tipo de problema, porque tu vai precisar oferecer ao profissional um contrato até o final do Brasileiro. A menos que os candidatos à presidência do Corinthians cheguem a um consenso de que a atual diretoria pode contratar um treinador que será mantido com a futura diretoria. E isso normalmente não acontece. Então, o Corinthians só tem uma solução. Não vai conseguir contratar o Filipão agora. Eu não sei se o Vasco também não tem eleição, me parece que tem. Tem eleição. Né? É uma outra dificuldade. Os clubes que terão eleição vão precisar recorrer àqueles treinadores tampão. E não são muitas as opções. E daqui a pouco tu traz um treinador tampão que não consegue dar uma resposta melhor do que aquele que está ocupando o cargo. Não é o caso do Vasco, é o caso do Corinthians que eu estou falando. E aí tu só vai perder tempo. Então é uma confusão isso. É uma confusão, esse negócio da eleição impede. O Corinthians pensa no Filipão, mas o Filipão vai aceitar um contrato até o final do Brasileiro? Claro que não. Evidentemente que não. Então tem que ser um treinador tampão. Mas tem uma outra Eu acho que o Dorival Pedro, aceita, né? Porque o Dorival já teve algumas passagens assim, relâmpago por alguns clubes. Mas o cara do tamanho do Filipão não aceita, eu concordo com isso. Hein? E o Dorival é um bom técnico. O Dorival é um dos técnicos que eu, pelo menos, reputo assim, mais atualizados, com boas ideias de futebol. Mas tem uma situação que está acontecendo com o Cruzeiro, que eu não sei se a gente não vai ter daqui a pouco, que é muito comum na Europa de acontecer, só que lá os clubes têm uma outra estrutura, né? Não são entidades associativas como os nossos, mas o Cruzeiro está muito perto de daqui a pouco ter de ser refundado com outro CNPJ. O Cruzeiro foi excluído do Profut. Isso significa que dívidas fiscais de 303 milhões... Maurício, que estavam equacionadas, que o Profut, que é um programa do governo que equaciona aquelas dívidas fiscais, né? Que financiamento, né? É um refinanciamento. E o Cruzeiro agora tem essa dívida. O Cruzeiro perdeu ontem para o Sampaio Correia, que está na zona de rebaixamento também, no Mineirão. A situação do Cruzeiro é dramática. E o Cruzeiro está passando pela segunda eleição presidencial nesse ano. Olha que loucura, gente. Teve uma eleição para escolher um interino que vai ser reconduzido, até porque acho que ele é o único, né? Não deve ter outro. E agora tem uma outra eleição no Cruzeiro. É dramática a situação do Cruzeiro. Tu imagina? Há pouco tempo foi bicampeão brasileiro. Olha como mudou a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou na Série B pensando em voltar para a Série A. Neste atual momento, ele pensa em não cair para a Série C. Eu vi o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro é um monte de meninos, entendeu? Tem um goleiro que é muito bom, que inclusive botou a boca com razão ontem na botija, né? Terminou o jogo, ele soltou o verbo, porque ele tem 9 anos de clube, uma coisa assim, 19, não sei qual, ele tem um tempão lá. Tem 800 jogos, se não me falha a memória. 900. E ele é cobrado ontem foi em tudo a partida que é lugar, 900. né? E o Manuel, que está jogando muito bem no time do Cruzeiro. E ontem o Cruzeiro não vai pensar que perdeu por acaso. Não perdeu. O Sampaio Correia foi muito melhor do que o Cruzeiro. A bola está queimando o pé dos meninos. A goleira parece que fica menor. O Cruzeiro teve uma chance de empatar e o rapaz do Sampaio Correia tirou em cima da linha lá no final. Mas é aquele negócio, falta tranquilidade. Eu já não tenho assim... eu tenho quase a certeza de que o Cruzeiro não sobe. Não sobe. Por quê? Porque não está jogando nada, não tem produção. Sabe quando um time enfrenta o outro e aquele que tem a camisa pesada, que é o caso do Cruzeiro, não tem mais o respeito do adversário? É o que está acontecendo com o Cruzeiro. Todos perderam o respeito pelo Cruzeiro.
Mas o Leonardo trouxe uma ideia aí que talvez possa ser a salvação, porque do ponto de vista do clube, da dívida que tem, eu faço uma relação com o Internacional, cujo problema é 20% do problema do Cruzeiro. Tá? E o Internacional tem uma gestão do Marcelo Medeiros que sai da Série B, volta para A, ou seja, retorna a receber aqueles valores, principalmente da TV, que são valores extremamente importantes, tá? E o Inter passa 4 anos com o Marcelo Medeiros comandando, e o Inter ainda tem crise, o Inter ainda não conseguiu sucesso no futebol, pelo menos em títulos ganhos, e se o Inter tem todas essas dificuldades, Davi, tu imagina o que é o Cruzeiro faliu, o Cruzeiro tem que inventar uma outra coisa. Pois é, mas a dívida do Inter, tirando o Beira-Rio, que é dívida de longo prazo, né, que se diz, a dívida do Inter ela é gigantesca, né? Sim. Eu ouvi falar até em 1 bilhão. Claro que não é 1 bilhão, porque tem essa dívida de longo prazo, que tu negocia, que tu paga lá adiante. A questão é o quanto está pactuado, né, Davi? Você dever é parte da sua vida. Você deve um financiamento e está pactuado que vai pagar. Agora, a dívida a descoberto, e esta sim não deve ser de 1 bilhão, não, mas parece que a de curto prazo não é pequena. Eu fiquei sabendo que a de curto prazo. Que é a que quebra o esquema, tira desse 1 bilhão, eu não tenho certeza, eu também não vou ser irresponsável assim de chegar e dizer números exatos, mas eu sei que parece que do Beira-Rio seria algo de como 300 milhões, mas que é tranquilo, como tu disseste. Isso paga com o tempo lá, com a garagem, com os camarotes que a Abril vai vender, né? Isso aí não é problema. Essa dívida do Beira-Rio, ela precisa estar no balancete, ela não vinha sendo incluída, mas está tranquilo, e ela precisou entrar. Como diz a imagem do Pedro é muito boa. É aquela história, tu deve uma casa, tu tem o teu salário, tu sabe que tu vai pagar, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Mas tem outro tipo de dívida ali que o Inter tem que tem que pagar, né? Que tem que tirar dinheiro de algum lugar. Esse é o problema. Compra do passe dos jogadores, fornecedores em geral, tem os funcionários que o Inter já teve que reduzir bastante, tem luvas, tem tanta coisa para pagar num clube de futebol que eu vou te contar. Mas enfim, vamos lá. Os salários cada vez maiores também, né? E o Corinthians agora. É difícil montar um time. Olha aí o Grêmio ali, foi buscar um meia. Para achar um meia bom, não são poucos, não são muitos, quer dizer. Né? Então tu tem que pagar o salário que o cara pede. Aí, aliás, Davi, no Thiago Neves fez aquele negócio estranho lá. Eu fiz uma coluna para essa super edição de 0 hora fim de semana, que é uma coluna que eu pensei, me dá um jeito de eu irritar o Pedro Ernesto Denardim. Eu dediquei toda a coluna à função de meia armador. As importâncias, os nomes, o histórico, a relevância, o quanto treinadores que abrem mão de armadores estão fazendo um lesa-pátria. É só para ti a coluna de amanhã, Pedro. O que eu tenho a ver com isso? Tu é volantista. Porque tu gosta de volante ruim. Eu estou te apresentando uma função que, como disse o Davi, é rara e quanto mais rara, mais cara. E é disso que eu falo amanhã. Me leia, por favor. Tu és um oportunista desprovido de caráter. Vamos dizer o seguinte, ó. Vamos nos acertar. Eu gosto de volante bom. Não tendo bom, eu boto o ruim. Então tu gosta de volante ruim. Não. Quem não gosta de volante ruim não admite o volante ruim. Não tendo um volante bom, bota 2 volantes ruins, que aí fica mais ou menos. Guerrinha, tu vai me entender, Guerrinha, que tu é do ramo. Uma mulher quer namorar um homem bonito. Não, nesse certo? Aí não, esse aí eu fui do ramo. Aí ela não consegue o Maurício Saraiva, ela vem em mim, que sou mais feinho, pronto, tá resolvido. Até bonita eu fiquei agora, meu Deus. Não, mas tu é bonitinho, Maurício. É bonitinho. O problema entre vocês dois é que o Maurício vai de área a área. E tu só protege os zagueiros. É verdade. Maurício tem dupla função. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial pra gente voltar em seguida. E vai ter um tempão ainda pra dizer um monte de coisa aqui no Sala de Redação. 2 horas e 20 minutos, eu tenho um número que é espantoso para colocar para vocês. O Inter tem 14 jogos no Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo disputou 13, um jogo ele ficou fora. Ele fez 12 gols, ele tem média de 1 gol por partida. Quem consegue isso? Ele tem só um gol Cristiano por hora, Ronaldo Pedro. E Messi, rapaz. Ele tem 1 gol por hora no Campeonato Brasileiro. Não é por 90 minutos, é 1 gol por hora. Só o meu entrevistado de amanhã no Paredão tem mais gol do que ele. Não, são 2. Amanhã é o Léo Gamalho, que está no Catar.
Ah, tá. E o Nenê do Fluminense, que também tem um a mais do que o Galhardo. Pois é, o Nenê é impressionante. Ele fez um gol contra o Goiás, que ele vê que o goleiro está no meio da goleira, ele bate assim em curva, sabe? Colocado de fora da área, sem ser bomba. É espetacular o Nenê. Pá, como joga esse velho? Tu vê que tem uns velhinhos bons ainda, né, Maurício? Tem uns velhinhos que estão... Olha o Guerrinha aí, viu? Eu modestamente colocaria um quarteto de velhinhos bons. O Maurício, o Pedro, o Guerrinho e o Davi Coimbra. Não, eu dizer, caiu aqui a minha coisa, eu não ouvi se tu... Ele tá saindo do grupo. Ele tá saindo do grupo dos velhinhos, imagina, esse aí. Com esse cabelinho branco dele. O Léo Gamalho jogou no River Plate, cara. Na base. Jogou no River, ele conta isso. E no Nacional do Uruguai. Bom, no Nacional formou dupla de ataque o Nico Lopes. Sabe como é que ele tá? Eu vou adiantar uma coisa. Ele tá preso dentro de um hotel, ele e o Rafael Vassa, aquele zagueiro do Goiás. Sim. Eles estão presos dentro de um hotel, não saiu. Ele chegou do aeroporto e vai ficar 10 dias dentro do hotel. Quarentena. Sem sair do hotel. Você sabe que, Guerrinha, eu fiz uma entrevista com ele também. Mas por que? Desculpa, eu caí. Quarentena, né? Por causa da quarentena. Ele saiu do CRB e foi pro Catar. Ele tá com Covid, é isso? Não. Isso. Não, quarentena. Não, quem chega vai pro hotel, é isso. E ele não pode nem ter contato com o Rafael Vaz, que está num quarto ao lado. Eles se falam pelo qual telefone. Time ele foi? Ao Cor do Catar. Isso aí. Sabe que o Léo Gamalho, ele surge muito bem na base do Grêmio, né? E aí ele sai, é uma questão judicial, vai jogar no River. E aí no River ele formava dupla, assim, ele tinha como meia o Pipita Higuaín. Ele jogou com alguns jogadores top de linha no River, só que ele não podia jogar porque ele tinha questão judicial, então ele só jogava amistoso. E aí nessa entrevista que eu fiz com ele, eu me lembro do começo do Léo Gamalho no Inter, porque eu era setorista na época. E o Klemer era um cara que estava sempre em cima dele, cobrando ele, daí ele me contou que o Klemer era colega de quarto dele. E o Klemer cobrava, pô, Léo, tem que ter uma postura profissional. E aí disse que uma vez o Fernandão chamou ele no vestiário, tava só os dois. Assim, pô, Léo, olha só, cara, tem jogadores aí que não jogam o que tu joga. E tu tá perdendo tempo, tu não tá te cuidando. E ele disse, eu era muito menino, eu não tinha capacidade de absorver aquele conselho do Fernandão. E isso mostra como o Fernandão era um cara atento, né? Como líder, assim, o Fernandão era um cara diferenciado mesmo. Sabe onde é que Viu, Léo? E ele era menino, Léo. Sabe onde é que o Léo Gamalho passa férias? Em Porto Alegre. Ele é gaúcho, ele é de Porto Alegre. Pois é. Ele é gaúcho. Revelado na base do Grêmio. Ele é da Zona Norte. Da Zona Norte, perto de Iguatemi ali. Revelado pela base do Grêmio, ele foi pro River Plate e subiu pro profissional no Inter. Recebeu a primeira oportunidade do Muricy Ramalho, no Internacional. O Pedro, hoje tem Brasil e Bolívia, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ontem já teve Paraguai e Peru 2-2, Uruguai ganhou do Chile apertado 2-1 e a Argentina fez 1-0 no Equador na Bomboneira. Hoje 9h30 tem Brasil e Bolívia. O Neymar ainda é dúvida para o jogo, ele está com um problema na região lombar, se não jogar, joga o Everton Ribeiro, mas o Everton está confirmado, é titular da seleção brasileira. Pois é, a Bolívia não é exatamente uma referência para a gente medir a qualidade da seleção brasileira. Cebolinha. Né? Mas, Cebolinha. Hoje nós vamos matar a saudade do Cebolinha, mas ele vai jogar pela direita, né? Ele não vai jogar pela esquerda. Aquela questão de partida, viu, Duda? Porque pela esquerda você tem jogador... Aonde é esse jogo, hein? São Paulo, é esse jogo? É São Paulo, na Arena do Corinthians. No Itaquerão. Na Neoquímica, Arena Neoquímica. Isso. O Tite falou algo interessante, né, da ideia de jogo dele, mesmo que o Neymar não jogue e jogue o Everton Ribeiro, e no Flamengo o Everton Ribeiro joga pela direita, e o Cebolinha jogava no Grêmio e joga no Benfica pela esquerda, o Tite diz que não tem jeito, é o Everton na esquerda e o Cebolinha na direita, que ele acha que os caras jogando com o pé no lado certo, eles abrem o campo, eles dão o que os técnicos chamam de amplitude, né, que vai abrir a defesa adversária. A semana passada, né, Gabardo, nós entrevistamos um colega boliviano, um jornalista boliviano no mundo da Copa. A Bolívia os jogadores ficaram quase 2 meses confinados, treinando, concentrados em um hotel e treinando para as eliminatórias, como se fosse um time de futebol. Como os clubes estavam parados lá pela questão da quarentena, a seleção criou uma bolha para se preparar para os 2 jogos. E a Bolívia pega Brasil agora e a Argentina na próxima rodada. Eu tenho muita dúvida, vai perder viu, preparado, então, é isso? É. A Bolívia vai perder preparada.
Isso. Guerra, eu tenho dúvida sobre como o Tite não tem muito tempo para treinar. Ele está fazendo algo que é, digamos, desfazer aquele lugar onde cada um desses jogadores deu a melhor resposta no seu clube, na ideia de preservar o pé certo do lado certo, se fosse essa a expressão. Como ele não tem tempo para treinar, eu preferia que o Tite simplificasse, no sentido de que se o Everton Ribeiro no Flamengo é o armador do corredor direito e está jogando tudo que está jogando, deixa ele lá. Se o Everton é homem do corredor esquerdo e foi assim que se destacou no Grêmio para chegar à seleção e ser vendido ao Benfica, deixa ele no corredor esquerdo, porque está dando certo, ele não tem como treinar história, isso. Né, o Tite tem umas coisas assim, ele vem vamos ver. Com umas teorias assim, entendeu? Dar a amplitude, ele tem umas palavras, umas coisas, sabe, uns conceitos assim, que ele se submete aos conceitos quase. Enquanto que porque às vezes esses caras que nem o Leonardo Oliveira adoram. Leonardo Oliveira adora isso. Adora. Olha lá, lembra aqueles 2 pontas do Bayern lá? O francês aquele, o Ribéry, aquele bonitão, né? E o holandês. E o holandês era pé trocado. Robin, pois é, pé trocado. Olha o Joãozinho do Cruzeiro. Mas não deu muito certo, Davi. Não deu muito certo. Eles ganharam 91 jogos em 90. Jogaram 90 e ganharam 91. Não deu muito certo. Joãozinho do Cruzeiro, pé trocado. Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho jogava da esquerda para dentro, em diagonal, pé trocado. Douglas Costa também. E assim vai. Pô, gente, fica aqui. O Cebola é isso aí. O Cebola no Grêmio é pé trocado. Eu lembro o Ney, ponteiro esquerdo do Palmeiras, sei que eu tô puxando de lá de trás, mas pé trocado. Então isso aí é meio relativo. Se o cara se dá bem ali, daquele jeito, deixa o cara lá, né? Talvez a ideia dele, Davi, com o jogador do pé do lado. Cebola. Com o jogador do pé do lado, né? O canhoto jogando no lado esquerdo, o que eu imagino? Esses jogadores vão tentar abrir o campo para ter a infiltração dos meias, né? Ele vai usar o Douglas Luiz no meio campo e eu peço que prestem atenção nesse jogador. Esse jogador é candidato a ser titular da seleção até 2022. É muito bom jogador. 22 anos só. Na seleção de Toulon, Gabardo, tudo passava por ele. Eu conversei com o Rogério Maia, depois que eles voltaram lá do Já que o Léo pediu pra gente prestar atenção, vocês façam favor, vocês prestem atenção. Esse Davi tá com o caráter abaixo do subsolo nessa sexta-feira. Aliás, eu não só peço que prestem atenção, que me escutem à noite. A gente vai estar transmitindo esse jogo, eu vou estar no comentário. Tu quer que a gente sigam-me, Léo? Sigam-me. E amanhã de manhã tem Série B, né? Amanhã tem Juventude Brasil, né? Amanhã, 11 horas da manhã. Muito cedo, né? O Guerrinha não vai estar acordado ainda, não vai poder ver esse jogo. Eu acordo às 7. 7 para o meio-dia. Não, eu acordo 7 amanhã para ver Brasil e Juventude. Agora é um jogo de desiguais, né, Pedro? O Juventude está muito bem, o Brasil não está tão legal, não. Pois é. Então tá, fim de semana tá aí, tem Jogo do Brasil, tem o Clássico Gaúcho na Série B, tem Grêmio Internacional na Série A, e claro, né, o futebol da Gaúcha contando tudo para você. Eu quero anunciar para vocês que semana que vem estarei em férias, portanto, estarei livre da corja que faz o Sala de Redação. Muito obrigado a vocês todos, espero que vocês desejem boas férias para mim. Contra o quê? Sou contra tu tirar férias. Claro, certos profissionais são tão indispensáveis que não podem tirar férias. Não podem. É o teu caso, Pedro. Como é que nós ficaremos sem ti? Estou entrando em férias. Estou entrando em férias. Eu vou para o meu sítio, me isolar, Gabardo. Tá bom. Vai ser comigo semana que vem. Vai ser contigo, Gabardo. Então vai. Tu é que vai comandar o Sala de Redação? Não vai ser a mesma coisa, mas vamos lá, né? Não, tu é craque, Gabardo. Tu é craque. Fica tranquilo. Tu vai dizer bagaceirice também, Gabardo? Não tem esse perfil. Eu gostaria que na minha ausência, viu, Leonardo Oliveira? Eu gostaria que na minha ausência vocês preservassem o nível do programa. Sem baixar o nível. Tá? Pedro, assim, na tua ausência, nós vamos falar bem de gramado sintético todo dia. Nós vamos só falar de números, só de estatística. Esse dia eu tava vendo televisão. Eu tava vendo o jogo do Inter na televisão.
E o comentarista da televisão disse assim, o Saravia é o melhor desarmador, ele desarma 2,7 vezes por jogo. Quer dizer, aí eu larguei. Ele tem 0,7% de desarme. Ele toca na bola e o cara recupera, então ele não desarmou bem, é só 0,7%. Ele pega só meia bola, entendeu? Só meia bola. Não, pouco mais de meia bola. 0,7% da bola. É uma loucura. Eles vão me dar choque. Alemão! Alemão, socorre, Alemão! Boa, Pedro! Obrigado. O Gaúcha mais em seguida vai falar sobre o planejamento. Deixa, Alemão, deixa eu só fazer uma pergunta para ele antes de ir embora. Tu vai tirar férias também da música ou só do Sala? Não, da música já faz 6 meses que eu não faço show, né? Não, mas não vai agora voltar, a pandemia, né? Não é hora de pandemia voltar, me deixou uma crise, eu até para sair eu vou te ligar hoje te pedir uma grana emprestado. Tá? Boas férias, malandro. E aí eu me lembro do malandro que chegou pro Foguinho uma vez, seu Rola, dá pro senhor me emprestar 1.500? Seu Rola respondeu, emprestar dá. Difícil será receber. Nunca mais recebeu, coitado do Foguinho. Bom, mas é a vida. Fala, Alemão. O Conselho Nacional de Educação, Pedro, aprovou a possibilidade de aulas remotas nas escolas brasileiras ainda em 2021, possibilidade de fusão de anos letivos, a recomendação de não